Olá, eu sou Poliana Ribeiro. Bem-vindo, bem-vinda à quarta aula do quarto módulo e vamos falar sobre regularização fundiária. Primeiro, vamos falar sobre o REURB, Regularização Fundiária Urbana. O IPTU é uma das principais fontes de arrecadação do município. Deste modo, o imóvel regular, com seu cadastro atualizado, possibilita o desenvolvimento economicamente viável para acompanhar a expansão da cidade, planejar o crescimento do município, bem como promove o aumento imediato da arrecadação. A Lei Federal nº 11.977 de 2009 define regularização fundiária como conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam a regularização de assentamentos irregulares e a titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade. Sabendo da expressiva quantidade de imóveis irregulares em nosso país, sendo este em núcleos urbanos, o maior desafio dos gestores é desenvolver instrumentos, medidas, bem como políticas públicas viáveis economicamente, de modo a acompanhar o desenvolvimento e expansão das cidades. A REURB, conforme dispõe a Lei Federal 13.465 de 2017 e o Decreto 9.310, considera como núcleo urbano o assentamento humano com uso e características urbanas constituído por unidades imobiliárias de área inferior à fração mínima de parcelamento prevista na Lei número 5.568 de 72. Então, conforme a disposição legal, há 3 espécies de regularização fundiária que atinge em sua totalidade as propriedades urbanas irregulares no Brasil. Primeiro é a REURB-S, que é a regularização fundiária por interesse social. A REURB-E é regularização fundiária por interesse específico, e a REURB-I, que é a regularização fundiária inominada. Então vamos lá, a regularização fundiária por interesse social. É aplicável aos núcleos urbanos informais, ocupados predominantemente por população de baixa renda, assim declarados em ato pelo Poder Executivo Municipal. Determinadas áreas poderão assim ser definidas através das zonas especiais de interesse social que, por sua vez, são definidas pelo plano diretor urbano de cada município. Vale ressaltar que municípios pequenos que não têm obrigatoriedade de criação do plano diretor urbano pelo Estatuto das Cidades, conforme artigo 41, inciso 1º da Lei 10.257 de 2001. Então, a regularização fundiária por interesse específico. Esta aplica-se aos núcleos urbanos informais ocupados por população não qualificada na regularização fundiária por interesse social, ou seja, são núcleos urbanos informais ocupados por população com melhores condições de vida, mas que ainda possuem seus imóveis irregulares sem documento que lhe conferem e garantem, a propriedade. Então é importante ressaltar que poderá haver nas áreas que compreendem os núcleos informais objeto do REURB por interesse específico, imóveis ocupados por moradores de baixa renda do REURB por interesse social e vice-versa. Isso porque o fator determinante nessa classificação não é a renda dos envolvidos, e sim o que delimita é a área previamente definida pelo poder público em ato, conforme já explicitado, certo? Então, a regularização fundiária inominada
ela é aplicável aos núcleos urbanos informais já consolidados em data anterior à Lei do Parcelamento de Solo Urbano, a Lei 6766 de 79. Para a instauração do REURB, será instaurado por decisão administrativa do município através do requerimento de uma das partes legítimas, ou seja, dos interessados que tenha interesse jurídico no ato. A Lei 14.465 de 17, no artigo 14, demonstra quais são as partes, legítimas para requerer a regularização fundiária urbana, tais como União, Estados, Distrito Federal e municípios, bem como entidades da administração pública indireta, cooperativas habitacionais, associações de moradores, fundações, organizações sociais, organizações da sociedade civil de interesse público ou outras associações civis que tenham como objeto que atuem no desenvolvimento urbano ou regularização fundiária urbana. Então é importante clarificar que mesmo mediante determinação legal, necessário se faz contactar cartórios e a municipalidade para que se manifestem acerca da documentação atinente ao caso em específico, de modo a não incorrer em perda de tempo e recursos outros, podendo até mesmo inviabilizar o projeto, a regularização dos imóveis, certo? Então, dentre a documentação necessária estão: primeiro, o modelo de planta de levantamento planaltimétrico cadastral. Segundo, o modelo de projeto de adequação urbanística para a regularização. Terceiro, o modelo de projeto de perfis, de grade de ruas. Quarto, modelo de memorial descritivo dos lotes envolvidos. 5, modelo de declarações, termos, diretrizes e requerimentos, tá? E a regularização urbana é composta pelas seguintes etapas. Primeiro, o requerimento dos legitimados. Segundo, processamento do requerimento. Terceiro, elaboração do projeto de regularização fundiária. Depois vem o saneamento do processo administrativo, logo em seguida a decisão da autoridade competente para a emissão da CRF, que é a Certidão de Regularização Fundiária. Então, em seguida, essa CRF ela é expedida pelo município e o registro dela é procedimentalizado e o projeto da regularização fundiária aprovado perante o oficial do cartório de registro de imóveis, em que situa a unidade imobiliária com destinação urbana regularizada. Então, após o término do procedimento administrativo perante o município, é emitida a certidão de regularização fundiária, que é a CRF, juntamente com o projeto de regularização, a lista de ocupantes, ou seja, o procedimento, a REURB envolve um procedimento administrativo que envolve inclusive garantias constitucionais, segurança jurídica, documental, técnica, questões urbanísticas, de desenvolvimento urbano e das cidades. Então, trata-se de um instrumento importante que envolve interesses econômicos e sociais múltiplos, profissionais e entidades que, uma vez alinhados com a devida seriedade e compromisso, todos saem ganhando. E agora, ainda sobre o assunto envolvendo regularização fundiária, nós vamos falar agora sobre a Casa Verde e Amarela, que é um outro assunto da nossa quarta aula do quarto módulo do nosso curso de regularização de imóveis. Então vamos lá, com o intento de minimizar questões envolvendo problemas habitacionais no Brasil, o governo federal ele criou em 2009 o Minha Casa Minha Vida, O programa ele oferecia financiamento de casas e apartamentos, tanto em área urbana como rural,
e negociações envolvendo estados, Distrito Federal, municípios e entidades sem fins lucrativos. Então o programa ele abraçava famílias com renda familiar bruta de até R$ 9.000 e não tinha outra casa em seu nome. Então os subsídios e condições do financiamento variavam a depender da faixa de renda familiar. Uma das principais diferenças entre o programa Casa Verde e Amarela e o programa Minha Casa Minha Vida é o fim da faixa 1, que é destinada aos com renda familiar mensal, que era de R$ 1.800 no programa atual e no programa atual R$ 2.000. No programa Minha Casa Minha Vida, as construtoras e entidades interessadas construíam casas e estas eram repassadas às famílias beneficiárias, subsidiadas consideravelmente pelo governo federal por meio de recursos do orçamento público. Subsídio este que poderia chegar a 95% em 120 prestações mensais, ou seja, por 10 anos, e as prestações variavam de R$ 80 a R$ 270 a partir da análise de capacidade financeira da família. Os apartamentos e casas do programa Minha Casa Minha Vida da faixa 1 eram instrumentos de reassentamentos ou faziam parte de programas municipais e estaduais com acesso à moradia, respondendo a uma necessidade premente do Brasil. Se tratava de uma estratégia para reassentar comunidades removidas ou marginalizados sociais. A faixa 1 foi também utilizada por entidades para construção para sua demanda selecionada, seja em projetos por autogestão ou ainda por subcontratação de construtoras. No programa Casa Verde e Amarela, para esta faixa de renda não há mais a construção de casas e apartamentos apenas para regularização fundiária e melhorias habitacionais conforme dispositivos legais. Resolução número 225 de 17 de dezembro de 2020 e a instrução normativa número 2 de 21 de janeiro de 2021, bem como o anexo da instrução normativa número 2, o manual de instrução do Programa de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional, diz o seguinte, que regularização fundiária em termos gerais é o processo que inclui medidas jurídicas, cartorárias, urbanísticas, ambientais e sociais com a finalidade de integrar assentamentos irregulares ao contexto legal das cidades. Então, trata-se de um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam a regularização de assentamentos irregulares e a titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, a regularização fundiária, ela converte uma situação de evidente precariedade do exercício da cidadania na melhor expressão de dignidade do brasileiro. No programa Casa Verde e Amarela, a regularização fundiária, ela assegura a emissão de título, garantindo o direito real sobre o imóvel às famílias com renda mensal de até R$ 5.000 e para melhorias habitacionais serão realizadas as famílias de até R$ 2.000 mensais. Famílias estas que são selecionadas pelo poder público local de acordo com as características socioeconômicas e condições do imóvel, assim conforme dispõe a norma, certo? Então, a melhoria habitacional, ela consiste na reforma, ampliação do imóvel, tais como construção de telhado, quarto extra, banheiro, instalações elétricas ou hidráulicas, piso e acabamentos em geral. Poderão ser instalados equipamentos para aquecimento solar ou eficiência energética, inclusive.
A previsão quanto às melhorias habitacionais visa o não prejuízo quanto aos investimentos já realizados pelas famílias. Para ter acesso ao subsídio envolvendo a regularização fundiária ou melhorias habitacionais, é necessário estar no CAD único do governo federal, não possuir outros imóveis no território nacional e ser maior de 18 anos ou emancipado. O investimento em regularização fundiária e melhoria habitacional é muito menor, de 500 a 20 mil reais, se comparado aos recursos necessários à construção de uma unidade habitacional, que é em média 80 mil reais. Então, programas de regularização fundiária são implementados desde os anos 90 por vários governos estaduais e municipais, incluindo não apenas a dimensão fundiária, mas também a consolidação física dos bairros. Em 2004, o governo federal instituiu o programa Papel Passado, apelido do Programa Nacional de Regularização Fundiária. Este programa ele visava a articulação institucional, visando a remoção de obstáculos jurídicos e legais à regularização fundiária e apoio financeiro e técnico aos estados, Distrito Federal e município para a estruturação de programas e ações de regularização fundiária urbana. Com uma meta inicial de 1 milhão de moradias regularizadas, o programa apoiou municípios, estados e organizações da sociedade civil a promover ações de regularização. Infelizmente, a operacionalização de programas que envolvem a regularização fundiária envolve tantos interesses e lobbies que acabam não cumprindo com o seu papel social, urbanístico e econômico. Estes projetos viram um cabo de guerra, teste de força e resistência dos interessados e envolvidos no processo. A Lei 13.465 de 17, aprovada pelo governo Temer, prevê a possibilidade de regularização de imóveis em espaços sem condições de habitabilidade, sem a infraestrutura urbana que os estados e municípios deveriam fornecer, sendo necessário para a viabilidade a aquiescência do município e disposição dos interessados, dos moradores, em arcar com os custos, sendo que em vários casos e circunstâncias há previsão de garantia constitucional quanto à isenção desses custos aos cidadãos. Então, em se tratando de REURBs, que é a regularização fundiária de interesse social, que acabamos de falar, os moradores poderão promover a regularização com seus próprios recursos, custos do projeto e documentação através de financiamento pelo Fundo de Desenvolvimento Social. Ainda em 2020, a previsão era da liberação de 500 milhões de recursos. A previsão era de atender 130 mil famílias nessas modalidades de regularização fundiária e melhoria habitacional, conforme declarou o Ministério de Desenvolvimento Regional à época. E ainda dispõe que a média por contrato é de R$ 3.800, correspondendo a intervenções de pequeno porte sem envolver problemas de precariedade estrutural dos imóveis e assentamentos. No Minha Casa Minha Vida, eram as construtoras quem controlavam o mercado, pois ele se movia na dependência da sua oferta. Na prática, não há a demanda fornecida pelo governo, município e estados, e muito menos um controle de qualidade nos processos documental e regulatória. Acontecia corriqueiramente de serem ofertados imóveis sem qualidade construtiva ou compromisso urbanístico, ambiental e social. Até então, a realidade semelhante se desenha na Casa Verde e Amarela no que tange à regularização fundiária. Empresas privadas oferecem seus serviços e projetos para áreas que elas escolheram e que são interessantes a elas.
Então, nesse ínterim, outra questão importante é que a regularização envolve uma gama de moradias e situações. E estamos falando de imóveis e áreas não legalizadas. Então, assim sendo, trata-se de uma relação contratual entre particulares e circunstância em que há o risco de inadimplência que precisa ser contabilizada, mas que não pode impedir a regularização de toda a área compreendida no caso concreto. Ou seja, quem arca com este risco não é o poder público, e sim o agente privado. Então, o programa Casa Verde e Amarela, ele adianta recursos para estas empresas que procedem com a regularização fundiária, envolvendo mediação, dirimindo os dissídios, envolvendo projetos e aprovação dos loteamentos sem infraestrutura. Logo, essencial se faz soluções securitárias que abarquem essa inadimplência, o que eleva o custo do processo e pode inviabilizá-lo em algumas comunidades. Então, essa realidade favoreceu o desenvolvimento do home equity, que são empréstimos com imóveis em garantia, possibilitando juros mais baixos, ampliando o alcance do mercado de crédito e viabilizando essas regularizações. Prática que se iniciou nos anos 90 em vários países pelo Banco Mundial, por exemplo. O fato é que todos os envolvidos precisam estar imbuídos em meios para que a informalidade, as irregularidades documentais sejam de fato combatidas. A política precisa ser de união de forças e não um jogo de interesses ou empurra-empurra. A política de inclusão social e garantia constitucional de moradia digna precisa ir além do papel dos palanques e dos gabinetes. O lobby precisa ser de modo a desenvolver e transformar o mercado imobiliário qualitativamente. Destravar, desbloquear a informalidade da terra, esta como uma barreira quase intransponível que impede a expansão do ecossistema imobiliário econômico-financeiro saudável nas cidades. Haja vista que a incorporação é possível se a documentação estiver regular, a área estiver devidamente registrada. Em outra ponta está a situação do sistema cartorial. Observa-se a insegurança e um desequilíbrio tecnológico estrutural entre os cartórios pelo Brasil. Enquanto em umas serventias, através da tecnologia do blockchain, que é a tecnologia que possibilitou a existência das criptomoedas como os bitcoins, lavrar atos online com segurança, trazendo transparência, possibilitando a integração nacional dos tabelionatos de notas, bem como celeridade e otimização dos processos, muitos cartórios nem informatizados estão. Ainda operam manualmente, sem condições mínimas estruturais. Lembrando que a popularização do home equity só se viabiliza pelo e-notariado, pela tecnologia do blockchain. Na prática, vemos tabelionatos de notas lavrando atos digitalmente e cartórios de registro que só aceitam a documentação física ou burocratiza a finalização do ato com uma lista de exigências contrariando a oficialidade dos atos notariais e fé pública dos notários. Há um contrassenso, um descompasso entre as instituições, órgãos e entidades. Além disso, embora pelo Brasil já haja em torno de 2.000 serventias operando o sistema e-notariado, há cartórios pelo Brasil que nem informatizados estão, como eu já disse. Sem falar na quantidade de cartórios com titularidade sem aprovação em concurso conforme previsão legal, o que pode implicar na qualidade do trabalho e responsabilidade na execução do mesmo.
Assim, a regularização fundiária proposta pelo programa Casa Verde e Amarela perde sua identidade quando não confere segurança de posse, dá o direito à propriedade e quando não possibilita a garantia constitucional do direito à moradia digna aos cidadãos. Endividar cidadãos ou facilitar para que classes populares tomem crédito visando o favorecimento de bancos não seria a motivação alinhada ao princípio originário da regularização fundiária, certo? Muito obrigada por você estar aqui e até a próxima!